A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. E hoje nós estamos no nosso segundo áudio, meus irmãos. Segundo áudio, graças a Deus por isso, né? Sobre o tema A Casa de Eli. Ontem nós falamos um pouco, né? E hoje estamos mais aqui um pouquinho falando do sacerdote Eli. Bom, ontem umas pessoas falaram assim: pastor, estou percebendo que o senhor está ficando gripado. Minha cidade está debaixo d'água, né, meus irmãos? Se você olhar no YouTube aí, cidade de Poá, São Paulo, né? Existe outra Poá, mas essa aqui é de São Paulo. Poá, São Paulo, você vai ver aí as enchentes e as últimas enchentes que deu. Minha cidade está debaixo d'água, eu moro na parte alta, mesmo assim pegamos chuvas, né? Eu saí do meu trabalho, acabei pegando chuva e fiquei um pouquinho gripado. Eu já sei que aqueles que gostam muito de cuidar do pastor Alex, eu fico muito feliz por isso, já vão puxar minha orelha. O senhor não tomou meu remédio, aquele que eu mandei o senhor fazer e tal. Pensa num homem preguiçoso para essas coisas. Eu não fiz, meus irmãos, meu Deus, eu não fiz. Mas eu tenho que uma hora fazer, né? A minha imunidade deve ser um pouco baixa, porque eu peguei gripe fácil. Mas ninguém aqui veio falar de mim. Vamos falar do sacerdote Eli, né? Começamos um pouquinho falando do escândalo de Deus estar chamando a atenção dele ali, né? Porque ele estava fazendo uma coisa errada. Ele estava honrando muito mais a sua casa, seus filhos, do que o próprio Deus, do que o próprio povo, do que a própria casa do Senhor. Fazendo assim, a casa de Deus começa a perecer e o povo de Deus fica sem visão, não recebe, tá? Pasmem, pasmem. Mas há uma bênção que sai do altar que tem que pegar você. Mas a partir do momento que a pessoa está torta, não tem bênção para você. Vamos ver o início disso? 1 Samuel capítulo 1. No verso 3 diz assim, ó: subiu, pois, este homem, quem é esse homem? Eucana, tá? Subiu, pois, este homem, Eucana era esposo de Ana, lembra? Os pais de Samuel. Então, subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano. Então, todo ano ele ia para onde? Adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Não existia várias igrejas, vários templos. Existia um templo em tal lugar. Então o que eles faziam? Da onde eles estavam, eles iam até lá. Eu sei que às vezes a multidão de igrejas ajuda, mas às vezes também atrapalha, né? Porque se você for ver uma rua com dois ministérios diferentes, eles quase não se conversam, ficam disputando almas e acaba ninguém ganhando ninguém. Tem gente que mora na mesma rua, não cultua nenhuma das duas igrejas e viaja para outro canto para congregar. É incrível essas coisas. Mas vamos lá. Então ele subia, pois, este homem da cidade, da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ele ia lá para Siló sacrificar. E quando ele ia, ele levava a esposa, né? E todos da sua casa. E estavam ali quem? Os sacerdotes em Siló. E quem eram os sacerdotes? Estavam ali os sacerdotes em Siló, os sacerdotes do Senhor. Eram sacerdotes de Deus. Houve uma época que eles andaram no certo, estavam no correto, e aí eles estavam sendo servos de Deus, trabalhando para Deus, mas de repente começaram no meio do caminho a fazer alguma coisa errada, né? E fazendo coisa errada, meus irmãos, eles ficaram enganando o povo. Quem eram eles? Um se chamava Ofni, o outro Finéias, os dois filhos de Eli. Então Eli era o sacerdote e tinha seus dois filhos que também serviam como sacerdotes na casa do Senhor. Aí você já sabe quem são eles, né? Havia o pai e os dois filhos que controlavam aquele templo, que controlavam as ofertas que entravam. Infelizmente, meus irmãos, quando se mexe com dinheiro, com ofertas, com carne, comida, essas coisas, às vezes mexe um pouco com as pessoas, né? E as pessoas começam a querer usufruir, pegar, tomar conta daquilo que não pode. Agora você entende quem era o sacerdote aqui principal. Era o pai. E os outros sacerdotes que ajudavam o pai, os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Tá bom. Então aí você já entendeu que o templo era dirigido por eles. O templo estava no comando deles. Assim, meus irmãos, eles saindo da presença de Deus, as pessoas que estão indo para o culto não percebem. Às vezes eles não olham e nem sentem, não têm sensibilidade espiritual de saber.
E o que acontece? Eles não enxergam que aquela pessoa já não tem mais Deus. E aí elas começam a congregar levando, sabe? Tá pedindo oferta? Toma. Tá precisando de dízimo? Toma. Ah, quer uma ajuda para isso? Toma. Mas não sabe como é que está andando a vida daqueles homens. Porque eles têm que estar no prumo. Eles têm que estar na direção correta. Porque Deus vai vir falar com eles. Deus vai passar por eles a bênção. Por exemplo, Deus vai ungir a minha vida de tal forma que quando eu colocar a mão na cabeça de uma pessoa, terei autoridade debaixo de Deus para expulsar demônios e ministrar curas. Mas é eu que faço? Não, porque eu estou debaixo da autoridade de Deus. Mas e quando eu desobedeço a Deus? Eu vou colocar a mão na cabeça deles, eu vou expulsar demônios, mas não vai acontecer nada. E muitas das vezes, para encobrir um pouco que eu estou sem unção, que eu não estou conseguindo fazer isso, eu vou escolher alguns obreiros para fazer no meu lugar. Aí as pessoas não têm visão de que aquela pessoa está seca. E não sabia ele que o Espírito de Deus havia se retirado. Aí a pessoa está seca, ela não consegue mais fazer a obra. Por quê? Porque ela está totalmente seguindo a vontade da carne e não a do Espírito. Ela não tem mais Deus com ela. Aí fica difícil. Fica complicado. Então, nós compreendemos aqui que a casa era dirigida por uma família. Essa família não estava seguindo a obra. Não estava corretamente fazendo a obra. Eles estavam fazendo a vontade deles. A vontade deles. E a vontade deles era a melhor parte para mim, a pior parte para Deus. Deus não está vendo? O que tem? Então vamos dar essa parte para ele. Não há nenhum problema. Eu não vou reclamar. Se Deus reclamar, ele vai ter que aparecer aqui. Aí Deus não se manifesta como eles estão querendo, eles acham que está tudo ok. Vocês viram aí que é dirigida por uma família e essa família, infelizmente, está tendo uma visão errada. Só que Deus não deixa por muito tempo, não. Chega uma certa hora que ele vem e começa a mostrar, começa a apontar, começa a fazer com que outras pessoas que têm visão de Deus enxerguem. É aí que vai entrar o nosso protagonista da história mais tarde, que eu não vou falar ainda dele. Mas nós entendemos aqui que Deus está vendo que eles eram sacerdotes fiéis, estavam comandando a casa, mas as coisas vão começar a sair do trilho. As coisas vão começar a sair do trilho. Sem eles perceber, Deus já preparou alguém para ficar no lugar deles. E esse alguém já estava se aparecendo na história. E eles não imaginavam. Porque quando Deus percebe que o negócio não está legal, o que ele faz? Então, não quer se consertar? Não? Tudo bem. Então, eu vou ter que pôr outro no seu lugar, porque a obra tem que continuar. É aí que nós vemos que Ofni estava preocupado com o seu bel prazer, Finéias preocupado com o seu bel prazer, e Eli se preocupando com o seu bel prazer. Qual que é o problema de tudo isso? É que o sacerdote maior é Eli. Quem tinha que corrigir a sua casa era Eli. Mas Eli não estava chamando a atenção dos filhos. Eli não se preocupava com os filhos. Vendo os filhos fazer coisa errada. Deu para entender? Outro dia, saímos do culto, a minha filha pegou, eu peguei na mão dela, né? A gente estava atravessando a rua, ela falou, papai, eu fiz bagunça hoje, eu me comportei? Eu falei, não, você se comportou, filha. A única coisa que eu não gostei é que você parece que estava com o celular na mão. Por quê? A gente nem percebeu, mas ela estava mexendo no celular da mamãe, sabe? A gente pegou e chamou a atenção dela. Por quê? Porque o culto, todos têm que estar dirigidos, olhando para o culto. Quando a minha filha, ela começa a fazer bagunça, depois eu vou acertar as contas com elas, porque eu não quero que ela faça assim, eu quero que ela enxergue, que ela escute, que ela entenda, tanto ela como meus filhos, porque eu sou o sacerdote da casa, e o sacerdote da casa não pode deixar os seus filhos desandarem, como é o que está acontecendo com muitos aí, ó, os pais deixando os filhos desandarem. Deu para entender? A gente não pode, meus irmãos, não pode deixar isso acontecer. Eu paro por aqui.
essas mensagens maravilhosas. Amém? Lição de casa, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 8. Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o verso 8. Bom, aniversariantes de hoje, a Márcia, a irmã da Neide, está fazendo aniversário hoje. Márcia, feliz aniversário, Neide, um grande abraço. Deus abençoa grandemente a vossa vida. Deixa eu ver aqui. Creio que por hoje de aniversariante só tinha ela mesmo. Vamos lá. Eu tenho aqui alguns recadinhos, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Meus irmãos, o meu pendrive custa R$ 65,00 e quem quiser adquirir, você pode estar falando com o Wagner ou com a Raquel. E o número deles é 11981768760. Você pode fazer uma coleção das mensagens do pastor Alex, né? Vai lá, meus irmãos, você não paga frete algum, chega na sua casa rapidinho. Amém? Bom, meus irmãos, eu preciso mandar um abraço aqui para algumas rádios, né? Que passam o cafezinho com Jesus. Bom, vamos lá. Deixa eu procurar aqui para mim não me perder. Rádio Pedras Vivas, pastor Jefferson lá de São Paulo, né? Um grande abraço aí. Rádio Web Servo Fiel, o irmão Paulo, você pode baixar pela Google Play. Rádio Pescadores FM 104,9, irmão Conde Antônio, lá de Manhuaçu, Minas Gerais. Rádio Rede Veloz Gospel, na direção do evangelista Rafael e a sua esposa Karina. Olha aí que bênção, meus irmãos. Essas são as rádios de hoje, né? A Rádio Resgate Net, eu já falei. Ontem vou falar de novo aqui, né? Na direção da irmã Rosângela e do Robinho, né? Um grande abraço a todos vocês aí. Por hoje é só e amanhã tem mais.